Bom, Cris, como combinamos semana passada, né? Hoje eu vou tentar explicar um pouquinho mais para você a respeito da diferença que existe entre a esperança celestial e a esperança terrestre, tá bom? Vamos lá? Vamos começar vendo um texto no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, tá? Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. Então, temos aqui a criação do homem e o desejo de Deus em relação a eles e à terra. Entendeu aqui a esperança para o homem até a vinda do Cristo? Antes de Jesus morrer como homem, a esperança disponível aos que tivessem, né, a aprovação divina era de vida no paraíso terrestre, aqui na Terra. Então, até então, a única esperança que a gente tinha era essa: viver para sempre, mas aqui na Terra. Ok? Aí, vamos ver mais dois textos relacionados aqui também ainda com esse assunto, né? Foram escritos bem antes de Jesus vir, né, ao mundo. O primeiro está em Salmos 37, o 9 e o 10, 10 e o 11, eu cismei com esse 9 e 10. 10 e 11 do Salmo 37. Mas apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria e abundância de paz. Aí vamos ver mais uma promessa de Deus. Essa promessa não mudou, tá? No caso, o que aconteceu é que acrescentou-se uma esperança a mais, né? Mas essa não foi tirada. Jeová, ele é maravilhoso e benevolente. Olha só, Isaías 33, no versículo 24, diz assim: e nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nesta terra terá o seu erro perdoado. Então, isso, né, foram profecias escritas antes de Jesus vir, né? Mas como eu te falei na semana passada, depois do Pentecoste de 33 era comum, contudo, Jeová deu a esperança celestial ao chamado pequeno rebanho. Essa esperança, ela surgiu durante a última refeição que Jesus tomou com os discípulos fiéis dele aqui na terra, né? Que aconteceu em 14 de Nisan de 33, era comum, então um pouco antes do Pentecoste. O que aconteceu? Última refeição de Cristo, 14 de Nisan. Na sequência, né, ele foi preso, foi crucificado, ressuscitou, como ele tinha prometido. Depois dessa ressurreição dele, ele ficou ainda aqui conosco na terra por cerca de 40 dias. Muitos, né, tiveram contato com ele, né, numa ocasião, mais de 500 pessoas estavam presentes, né, vendo e ouvindo, falando com ele, tiveram a oportunidade de presenciar, né, e a presença, né, dele ali após a ressurreição. E após isso, né, no Pentecoste de 33 era comum, aconteceu o derramamento do Espírito Santo, né, que foi quando vieram as línguas de fogo sobre as pessoas. E aí esse momento ali, ele fecha, né, vamos dizer assim, amarra esse projeto, né? Foi ali que tudo foi concretizado no Pentecoste de Era Comum, com o derramamento do Espírito Santo. Por isso que eu falo tanto nesse Pentecoste. Você deve estar se perguntando, né? Mas volta e meia ela fala desse Pentecoste, o que tem esse Pentecoste? É isso, né?
o derramamento do Espírito Santo que veio, né, e selou, por dizer assim, tudo o que Jesus tinha feito, o sacrifício dele, o ministério, tudo foi amarrado ali naquela cerimônia de Pentecoste, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho mais aqui sobre isso. Eu já falei demais, né? Para variar, não tem jeito, né? A pessoa conversa demais, mas tá, vamos recorrer aqui à nossa fonte principal, né? Que não é essa, tem que ser sempre, tá, Cris? Vamos ver aqui no livro de Lucas agora, no versículo 12. Capítulo 12, versículo 32. Não tema, pequeno rebanho, porque seu pai se agradou de dar o reino a vocês. Então aí começou a surgir, né, a expectativa. Aí seguindo aqui o mesmo livro de Lucas, lá no 22, capítulo 22, versículo 28 ao 30. No entanto, vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações, e eu faço com vocês um pacto para um reino, assim como o Pai fez um pacto comigo, a fim de que vocês comam e bebam à minha mesa, no meu reino, e se sentem nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aí a gente vai ver mais um texto ainda, lá em Mateus, né? Mas para a gente relembrar um pouquinho mais sobre esse momento, né? Ele está falando aqui sobre a promessa, né? De essa esperança, ela começa a surgir, né? Jesus, ele começa a falar para os discípulos sobre essa expectativa, né? Que eles teriam. Aí aqui no livro de Mateus 26, no 1 e o 2, olha só. Aqui começa o suplício de Jesus, né? Tá começando, são ali os primeiros momentos ali que antecederam ao sacrifício dele, né? Diz assim, ó, 26 de Mateus 1 e 2. Então, quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, ele disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser morto na estaca. Aí, olha só, no 26 ao 28, né? Então, ele falou tudo isso, eles prepararam a cerimônia da Páscoa, né? Nesse momento, ele já tinha anunciado ali para os apóstolos que seria traído e que o traidor seria Judas, embora os outros discípulos não tivessem entendido o que aconteceu, né? Ficou uma coisa assim mais entre ele e Judas mesmo. Mas aí no 26 ele continua. Ao continuarem a comer, Jesus pegou o pão e depois de proferir uma bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Peguem, comam, isto representa o meu corpo. E pegando o cálice, ele deu graças e o deu a eles, dizendo: Bebam dele, todos vocês, pois isto representa o meu sangue do pacto, que será derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Aí, olha só, vamos ver esse mesmo texto, mas agora sobre a visão de Lucas. No capítulo 22 de Lucas, versículo 20. Diz assim: Ele fez o mesmo com respeito ao cálice, depois de terem tomado a refeição, dizendo: Este cálice representa o novo pacto, com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Lucas, ele usa uma expressão aqui interessante, Cris, que eu fiz questão de
que a gente lesse esse versículo por isso. Eu não sei se você já percebeu, mas ele diz algo aqui interessante. Ele diz em seu benefício. O que isso quer dizer, Cris? Que é literalmente em seu benefício, em meu benefício, em benefício pessoal de cada um de nós, de cada homem, cada mulher, cada criança que depositar fé em Cristo vai receber essa grande dádiva da vida, né? Então, é maravilhoso como o amor, né, o carinho, a benevolência, tanto de Cristo como de Jeová, o Pai dele, né, por cada um de nós. E é especial saber, né? É muito bom saber que cada um de nós é tão precioso, tão especial para eles, né? Para os dois. Olha só. Vamos então entender um pouquinho melhor sobre esse grupo, né? Que tem a esperança celestial, lá em Apocalipse 5, 9 e 10, né? Apocalipse 5, 9 e 10, o apóstolo João, ele disse o seguinte: e cantam um novo cântico. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foi morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação, e fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Ficou bem claro aqui agora, né? Tem um outro texto também que eles citam aqui, que é muito interessante, e tá aqui no 7, tá pertinho, ó. Nós estamos no 5, aqui no 7, versículo 4. Olha só que coisa interessante. Então, ouvi um número dos selados, 144 mil selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Então, aqui a gente vê que esse número ele é exato, né? São exatamente 144 mil pessoas que vão reinar com Jesus. Nenhuma a mais, nenhuma a menos, né? Esse número a Bíblia ela dá com exatidão. Aí, olha só, tem mais um texto aqui no 14, do 1 ao 3. Eu vou ler só o 1 e o 3, porque eu acho que eu já, para variar, né, já falei demais. Aqui, ó, Apocalipse 14, o 1, depois o 3. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, que tem o nome dele e o nome do Pai escritos na testa. Estavam cantando o que parecia ser um novo cântico diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144 mil que foram comprados da terra. Então, era algo ali especial, né? Que só esses 144 mil poderiam fazer, e isso deixaria tornaria claro para nós saber, né, na hora, quem são esses ungidos, né? As pessoas que sabem cantar esse cântico, que sabem, que têm esse conhecimento, essas pessoas demonstrarão que têm esse entendimento quando chegar a hora certa. Olha só, mais um texto, só mais um, prometo, sobre esse assunto, claro. Apocalipse 26. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então, Cris, esse é o tão falado, né, pequeno rebanho, que tem um número exato,
que é 144.000, e vai reinar com Cristo durante os 1.000 anos, né, do reino milenar dele aqui na Terra, né? No caso, eles farão parte do reino celestial, onde que vai estar reinando Jesus, os anjos e os 144.000 juntos, atuando ali como juízes, né? Sobre toda a humanidade que vai estar aqui na Terra, no paraíso, né? Eles vão estar ali tomando conta da gente como se fossem nossos pastores, né? Aí agora vamos voltar um pouquinho para o restante do rebanho, né? Esse é o pequeno rebanho. Mas olha só, Jesus ele fala algo interessante, né? Ali em João, no capítulo 10, versículo 16 de João, ele diz assim, ó: "E tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz e se tornarão um só rebanho com um só pastor", né? Então, a gente estava falando até agora de uma parte pequena do rebanho que vai ser separada, né, das outras ovelhas. E Jesus ele deixa claro que, na verdade, o que pertence a ele não é só esse pequeno rebanho, né? Mas ele tem um rebanho muito maior que ele precisa também cuidar desse restante desse rebanho, né? Aí João ele explica um pouco melhor para a gente quem são essas ovelhas lá em Apocalipse também. Mesmo livro de Apocalipse, ele falou um pouco sobre o pequeno rebanho, né? E também fala sobre essa que nós costumamos chamar de a grande multidão, né? Aí aqui em Apocalipse 7, do 9 ao 10, diz assim, ó: "Depois disso eu vi uma grande multidão, que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras nas suas mãos. Clamavam em alta voz: devemos a salvação ao Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro." Olha só o 13 ao 17. É lindo demais, você vai amar. Em vista disso, um dos anciãos me disse: "Quem são esses que vestem compridas vestes brancas e de onde vieram?" Assim, eu lhe disse imediatamente: "Meu senhor, é o senhor quem sabe." Ele me disse: "Esses são os que saem da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus e lhe prestam serviço sagrado dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Não terão mais fome, não terão mais sede, e nem o sol, nem o calor abrasador os castigarão, porque o Cordeiro que está no meio do trono os pastoreará e os guiará a fontes de água da vida, e Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles." Não é maravilhoso? É lindo demais, né? Mas pode ficar tranquila, eu não vou me empolgar demais não, que eu sei que já ficou compridinho aqui o negócio, para variar, né? Mas e aí? Queria saber se eu consegui te ajudar a entender o assunto. Eu sei que é um pouquinho complexo mesmo, mas você também gosta de umas perguntinhas complexas, então deu certinho. Combinou com você, né? Então, o que você acha? Você acha que pode fazer parte ali do rebanho celestial? Acha que seria uma boa candidata a estar reinando com Jesus? Ou você acha que sua esperança é aqui no paraíso? Eu, particularmente, acredito que a minha é aqui no paraíso, né? Eu me preparo para isso e tenho muita expectativa. Fico imaginando
o lixo desaparecendo, né? Você sabe que eu gosto muito de mexer com reciclagem, com essas coisas de artesanato, então eu fico imaginando o lixo desaparecendo, a terra se transformando realmente num paraíso, cada cantinho, né? Ficando mais bonito e as coisas ruins desaparecendo aos poucos, e em contrapartida as coisas boas aumentando, e tem algo especial a mais nisso, né? Eu imagino é, a emoção que vai ser quando as pessoas que a gente perdeu na morte, elas começarem, né, a retornar. Eu particularmente tenho uma pessoa em especial que eu quero muito ver de novo, que sempre quando falo de ressurreição eu preciso falar dela porque eu amo demais e eu não vejo a hora de dar um abraço nela de novo, que é Yaya. Eu tenho certeza que você compartilha comigo dessa vontade, que eu sei que você amava ela também muito, igual eu amo. Então, da próxima vez, se você quiser, a gente podia entender melhor aí como identificar esses 144 mil, como será que a gente sabe quem são esses 144 mil, esse pequeno rebanho. Será que a gente ainda pode fazer parte dele? Ainda tem essa possibilidade?